Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e mais uma vez eu ia pedir vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que eu faça hoje mesmo. Comentem aí à vontade, já deixe o seu like, isso é muito importante para nós. Compartilhe nas redes sociais e se você deseja que todas as vezes que lançarmos um vídeo aqui no YouTube, o YouTube te avisa, tem uma ferramenta aí que nós chamamos de um sininho, é o sininho, abençoado. Então vocês podem aí tocar o sininho para que o YouTube te avise quando nós lançarmos um vídeo aqui no YouTube. Bom, amados, vamos começar lendo aí a mensagem de hoje, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14, porque aqui nessa passagem nós temos uma grande lição para todos. Vamos ver. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram a maturidade, para os que, pelo uso, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Então aí está dizendo que o alimento é sólido. E isso é para os que alcançaram maturidade, que têm os seus sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. E em Hebreus capítulo 5, versículo 8, um pouquinho antes aí, vamos também mostrar que Jesus de Nazaré aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Vamos ver. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Amados, esses dois versículos mostram que o único meio de se alcançar a maturidade é a obediência. Observamos que Jesus de Nazaré, naqueles dias em que estava submetido à lei, Jesus sofreu para cumprir a lei de Moisés, uma lei duríssima, e nós vemos que Jesus sofreu todo tipo de tentação, e sobre todos eles nunca transgrediu. Jesus nunca transgrediu a lei, ou seja, Jesus foi perfeito, Jesus nunca pecou. Consequentemente, a maturidade o tornou o quê? O Messias de Israel. E, consequentemente, ele cumpriu o seu mandado. Ok, abençoados? Então, essas duas passagens, ela fala sobre maturidade. E esse é o tema que propomos nessa mensagem. Nós falaremos hoje sobre como é doído aprender obediência. Porém, não há outra forma de amadurecimento sem entender o conhecimento. Muitos, na realidade, abençoados, estão desmaiando com o que o Senhor está nos revelando nesses últimos dias. Eu estou vendo isso acontecer, né, em certos discursos de abençoados aí, que também tem canal em graça. Então, para você não desmaiar, fique atento ao que você ouvirá. Preparados? Graça neles e em nós também. Então, amados, vamos prosseguindo nesse ensinamento de hoje. Eu tenho aqui uma revelação para fazer a vocês. Não seria uma revelação de... Não, abençoados. Eu estou para fazer uma faxina aqui no canal, né? Porque tem algumas mensagens minhas que já se tornaram rudimentos, né? Se eu for ver algumas mensagens minhas, né, antigas aqui no canal, eu vou dizer para mim mesmo, né, André, você está pregando rudimentos? Não que eu tenha problemas em mostrar como eu pensava antes. E hoje como eu penso, não é isso. Isso para mim é motivo até de orgulho, porque a cada mudança eu vou vendo que Deus está consertando os meus caminhos, ainda muito tortos. E eu, um dia em minha vida, por exemplo, eu defendi que a roupa, né, podia condenar um homem ao inferno, quando eu estava no sistema religioso, né? Mas fica tranquilo, isso aí foi há mais de 30 anos atrás, tá bom? Não estou defendendo isso em nenhum vídeo aqui da Graça Pura não, tá bom? Mas então eu analiso essas coisas e eu começo a perceber que hoje eu estou parecendo uma Ferrari. E quando eu olho para esse tempo em que defendia esse absurdo, eu parecia ser mais uma carroça e sem cavalo para empurrar. Eu mesmo era quem empurrava. Então eu, algum tempo atrás, achava, por exemplo, André, achava que não deveríamos nem nos reunir. Olha só, abençoado, em graça isso, né? Porque eu era contra qualquer tipo de reunião.
Veja que absurdo eu tinha pensado nessa época, né? Olha o meu pensamento, né? Então eu achava, né, que se Deus quisesse que, por exemplo, por exemplo, abrisse um local, né, para que se reunir com a amada do Senhor, para que nós falássemos desse evangelho para as pessoas, eu achava que Deus tinha que me dar condições financeiras, porque eu não ia ficar pedindo nada para ninguém, né? Nada, pedir. Porque tem gente que às vezes abre, né, abençoado, e o abençoado ali, ele pede realmente para que haja a manutenção daquele lugar. Então, eu era contrário, eu pensava que Deus tinha que abastecer primeiro o meu celeiro para que eu não fosse oneroso a ninguém. Então, esses eram pensamentos que eu defendia. Porém, como nós estamos em um processo de aprendizagem, né, o Senhor foi trabalhando comigo e me mostrando que há formas mais excelentes de se fazer as coisas, né? Então, nestes dias, né, eu estarei aí retirando algumas mensagens em que eu falava estas coisas, por exemplo, né? Eu, por exemplo, há um tempo atrás achava que o diabo, olha só, era um ser espiritual que existia de fato. Isso há pouco mais de 4 anos atrás aí eu tinha esse pensamento. E o Senhor foi me ensinando que havia uma forma mais excelente, né, uma forma mais perfeita de se pensar sobre o assunto. Então a primeira coisa que nós devemos estar aptos em graça, ou sempre abertos, né, é para as mudanças que sempre ocorrerão. Abençoados, mudanças é bom. Porque muitos chegam em graça e daí acham que já estão em salvação, né? Porque a graça fala que nós somos salvos, sempre salvos, que não há condenação, né? Então estas coisas, as pessoas já acham que sabem tudo, né? E aí você sabe o que acontece, né? Estas pessoas, na realidade, quando começam a achar que não precisam mais aprender nada em graça ou ser lembrado em graça, começam, na realidade, a desfalecer. Começam o quê? A desmaiar. E vai ficando tudo parado na vida dessa pessoa. Ela vai parando naquele conhecimento e fica ali durante muitos anos. Eu vejo hoje alguns ministérios em graça que começaram tão bem e que hoje pararam naquela glória e não quiseram mais padecer para mudarem. Porque é isso que acontece, você padece para mudar. Tem um ministério muito famoso que os abençoados devem conhecer, são muitos hoje esses locais que tem, a famosa Igreja Cristo Vive do apóstolo Miguel Ângelo. Os abençoados devem conhecer ele, tá? Ele faz muito sucesso entre Rio e São Paulo aqui. Então ele foi um dos primeiros ministérios em graça no Brasil, foi um dos primeiros, não foi o primeiro, tá? Porém, não cresceram mais, eles ficaram parados em uma glória. Hoje, aquele ministério, por exemplo, ele ceia, ele combate o diabo, né? Existe lá o famoso dízimo, tá, abençoado? Então eles pararam. Tem outros ministérios que vocês também conhecem tão bem, como por exemplo o Crescendo em Graça, que foi o primeiro grande ministério a nível mundial que pregava as palavras do reino, né? Eles cometeram erros em sua trajetória, né? Então o seu líder, né, o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, não sei se os abençoados conhecem, a quem eu tive a honra de aprender muitas coisas, tá, abençoados? Quando ainda trazia palavras inefáveis, tá? Ele trazia as palavras ali que a gente ficava, realmente não tinha como não ouvir o que o apóstolo José Luiz falava. Então, só que depois ele descambou para erros absurdos. E hoje vocês sabem que o abençoado já não está mais entre nós, né? Ele morreu, tal. Mas existem aqueles que são os remanescentes desse ministério, né? Estão aí, eles estão parados em uma glória, porque se negaram a continuar crescendo, né? E dali ainda gerou outros absurdos, que foi a sua esposa, não sei se vocês sabem, né? A chamada Lisbeth, ela se intitula Deus. E tem muitos abençoados que sabem que tem ministérios que ainda pregam dízimos, por exemplo. Ministérios que estão em graça. Eles pregam dízimos, né? E dízimo em graça, abençoado, vocês sabem que é uma aberração doutrinal. Mas eles estão aí, eles estão parados em uma glória. Estão lutando contra esse conhecimento, né? Jesus disse a Paulo, né? Duro é para ti lutar, né? Recalcitrar contra os aguilhões. Mas eles estão aí. A qualquer momento, podem aprender obediência, né, abençoados? Como eu aprendi. Sim ou não? Claro que podem. E aí podem fazer o que eu estou continuamente fazendo. Uma limpeza na minha mente. Porque eu tenho aprendido que apesar de estarmos em um plano predestinado, isso tornou
a vida nesta vida bastante interessante. Porque não é uma vida parada, né? Muita gente pensa assim, poxa, cheguei em graça, tudo predestinado, e agora? Não é. Veja o que diz Efésios capítulo 3, versículo 10. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Então, há uma sabedoria, há uma diversidade na sabedoria divina. Isso torna a vida nesta vida saborosa, porque a cada conhecimento que chega, nos torna pessoas diferentes. Mas admitir isso torna-se um problema, principalmente para aqueles que são arrogantes. Ok? Abençoado, nunca seja arrogante. Agora, a pergunta é, por que isso acontece? Por que as pessoas se tornam arrogantes quando chega um conhecimento novo? Para responder essa pergunta, voltemos ao primeiro verso que eu li lá no começo dessa mensagem e vamos ler de novo. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Então, amados, o alimento sólido hoje pode não ser o alimento sólido de amanhã. Porque Deus muda, você sabia? Deus é... A Bíblia, acabei de ler agora em Efésios capítulo 3, que diz que ele usa uma diversidade, uma multiforme sabedoria. Ou seja, Deus não para os pensamentos. Deus continua produzindo pensamentos. Vou repetir. Os pensamentos de Deus estão em contínua produção. É por isso que nós devemos sempre ser humildes para acompanhar os pensamentos de Deus e não pensar que chegamos em graça, que tudo está estabelecido, minha vida parou. Não é assim. Por isso que aqui estamos o quê? No governo de Deus. E isso só alcança aquele que tem que os sentidos exercitados, aqueles que estão sempre em treinamento. E onde estão sendo exercitados, abençoados, os nossos sentidos? No discernimento do bem e do mal. Não crescemos espiritualmente falando, tá? Estou falando espiritualmente, através de jejuns ou qualquer tipo de sacrifício carnal, como o sistema um dia nos ensinou. Aqui não se faz nada por sacrifício. No reino, o discernimento é do bem e do mal. Mas como se dá isso, André? Como acontece isso? Pela mente. Veja, Paulo nos deixou esse exemplo, porque a luta de Paulo naquela diversidade de Deus, naqueles dias, era mostrar ao mundo que a lei se encerrou em Cristo. E hoje, Romanos capítulo 7 ainda serve muito para nós mesmo hoje no reino de Deus. Paulo mostra que queremos nós fazer o bem, porém não conseguimos por causa da debilidade dessa carne. Romanos capítulo 7 fala muito bem do combate, né, abençoado? É o que existe a carne e o espírito. Vamos ler então Romanos capítulo 7, versículo 21, que evidencia essa luta. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Veja bem, abençoado. E se você não souber disso, pode ser que você pare no tempo. O problema de não se ver débil na carne é que nunca você vai ser exercitado. Você precisa enxergar essa debilidade. E se você não for exercitado, nunca chegará a ser maduro. E esse começa a ser um grande problema. Todos nós, de fato, somos débeis na carne. Agora, o problema é, se você entender que não é débil e não se vê em debilidade, o problema será que não vai poder ser amadurecido. E ao não ser amadurecido, vai ser um menino. E ao ser um menino, você vai começar a maltratar muita gente. Hoje eu vejo abençoados falando mal de outros e usando redes sociais para isso. No reino de Deus, amado, ninguém tem razão. Só Deus. E esse Deus que tem a razão, ele sabe trabalhar na diversidade.
Veja eu mesmo, que absurdo eu pensava antigamente, né? Se Deus não me desse condições para eu mesmo arcar com os custos de um lugar para lembrar desse evangelho do reino, um local onde pudesse se reunir com a família de Deus, com a nossa família, e que isso já está dentro de nós, né, essa lembrança, eu não iria fazer essa reunião, porque eu não queria ficar pedindo nada para ninguém. O que era isso, abençoado? Um pensamento egoísta. E Deus trabalhou isso em mim. E era assim que eu pensava. E eu, na época que tinha esse discurso, eu maltratava muita gente, muita gente. Foi quando eu compreendi que isso não é assim. Isso não é coisa do espírito. Isso era a debilidade da minha carne se apresentando. E logo o Senhor trabalhou comigo, trabalhou na sua diversidade e me pôs em correção. E hoje, glória a Deus, eu não penso assim. Eu não posso furtar a responsabilidade de ninguém. Todos têm que ser responsáveis no reino. Porque em graça não somos irresponsáveis, somos responsáveis. E a maturidade se alcança quando os sentidos são exercitados. E aí você me pergunta, mas André, como são exercitados os sentidos? São as situações que chegam até nós. São situações que chegam até a nossa carne. Mas se você entende que você é perfeito na carne, por causa do conhecimento que tens, aí você não pode ser amadurecido. Vocês estão entendendo? E se você não é amadurecido, maltrata ao outro, porque vai se ver sempre em um estado superior ao seu irmão. Vocês estão entendendo o corte nessa mensagem, abençoados? Tem que sentir, tem que doer, porque mexe com o ego. E mexer com o ego é coisa dura demais. Então essa é uma das desvantagens de não ser débil ou de não se achar débil. Porque nunca vai amadurecer. Nunca vai ser amadurecido. Porque não exercita. Abençoado, diga aí, eu sou débil na carne. Abençoado, eu sou débil na carne. E de fato uma pessoa que não comete erros, ela não tem misericórdia dos demais. Não tem misericórdia. Por isso que Paulo dizia sempre para nós nos associar ao quem? Aos humildes. Você sabe por quê? Porque o humilde é aquele que tem sido participante do bem e do mal. É aquele que admite que em certo momento falhou, que em certo momento errou. É aquele que não tem medo de dizer, gente, eu estava errado. Gente, naquele tempo eu pensava daquela maneira. E quando eu pensava daquela maneira, André, achava que poderia fazer tudo sozinho. Achava que podia arcar com qualquer custo porque Deus estava comigo. E eu me sentia imbatível nisso. E lá fui eu alugar um local sozinho aqui no Rio de Janeiro. Né? Foi somente para um dia. Porque eu queria me reunir com a família da fé. Sem ser custoso a ninguém. Então lá fui eu. Né? Alugar uma sala por 4 horas em um hotel aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha uma convicção comigo que Deus iria prover. Afinal, era um encontro em graça. Deus iria fartar isso aí. Eu cheguei a fazer uma gravação no local. Eu dizia, olha, aqui, nesse local, vai ser a primeira reunião nossa aqui no Rio de Janeiro. E eu ainda tenho esse vídeo aqui nesse canal. Eu vou até deixar nas descrições, aqui nos cards em cima, e nos comentários aí fixado para que vocês vejam esse vídeo. Eu estava errado, abençoado. Eu achei que poderia fazer tudo sozinho. Que besteira, meu irmão. Que coisa ultrapassada isso. E aí, em um simples telefonema, o abençoado Roberto Conceição, que vocês devem conhecer, e ele tem algumas mensagens aqui nesse canal. Ele me lembrou de uma coisa bem simples. Ele disse assim, André, você tem microfone? E aí, abençoado, sabe o que aconteceu? A minha casa caiu. Vocês estão me entendendo? Por isso, quando você sabe que é débil na carne, você começa a precisar dos seus irmãos. Veja bem, até na hora da gente nascer, precisamos de nossos irmãos. Se não é a mamãe, se não é o médico, se não é a enfermeira que vai nos dar o primeiro banho, né? Se não for o pediatra nos atender ali naquela hora. E por aí vai começando a nossa vida. Dependendo
um do outro. Por isso que Paulo disse, né? Associe-se aos humildes, porque o humilde é aquele que tem sido participante do bem ou do mal. É aquele que reconhece e que admite que em certo momento da sua vida falhou. Porque o humilde, abençoado, antes de falar a você, antes de pegar um microfone, ele se vê primeiro. Ele vê seus próprios erros e debilidades antes de tratar com você, antes de tratar com o próximo. Romanos capítulo 12, versículo 16 diz: Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Associai-vos aos humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha aí. E aí eu me lembro como se fosse hoje, quando o Roberto, usado por Deus, me mostrou que eu não tinha microfone. Abençoado, se eu não tenho microfone, como eu poderia falar? Eu até pensei na hora ali, né? Mas eu posso falar um pouquinho mais alto que os abençoados vão me escutar. E isso demonstrava só uma coisa para mim, que eu estava lutando contra a adversidade, estava lutando contra a sabedoria de Deus. Aí o Espírito ia me lembrando: André, e a mesa de som? André, e um projetor? E aí? Você já pensou nisso? E aí foi que a minha casa caiu. Mas eu, glória a Deus por isso, imediatamente vi que não podia continuar pensando assim. Sozinho, eu não ia chegar, e como até hoje, não chego a lugar nenhum. Por isso que nesse canal, não falamos daquele que come verdura. Não falamos daquele que se alimenta só de carne. Porque quando tu vens a este canal, eu primeiro me olho para depois tratar contigo. Em Romanos capítulo 14, a partir do verso 1 diz: Acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, o outro que é fraco só come legumes. Então, amados, isso aqui é alimento somente para aqueles que são débeis. Porque o forte já desmaiou, o forte já saiu do canal. Versículo 3. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. E, amados, isso tudo por causa do quê? Da multiforme, por causa da diversidade da sabedoria de Deus para a igreja, que somos nós. Veja, Deus em Jesus de Nazaré, em um corpo de debilidades, aprendeu obediência. Ele aprendeu. Então, ele pode tratar contigo. Você está entendendo, abençoado? A debilidade, está entendendo esse ponto? É a debilidade que nos faz crescer. Veja mesmo eu, tão ingênuo, achei que podia fazer tudo sozinho, mas Deus tratou comigo. Porque ele também um dia participou dessa debilidade de carne e sangue. E ele foi perfeito em tudo. Por esta razão, no reino de Deus, o mal aparente vai te trazer, na verdade, frutos aprazíveis para o bem. Agora, uma nota bastante importante aqui nessa altura dessa mensagem. Não é que você vai sair por aí fazendo debilidades. Não é isso. O que eu estou falando, não torça as minhas palavras. Não estou falando isso. É que você quer fazer o bem. Tem coisas que você coloca no papel, é excelente. Porém, na prática, é diferente. Você quer o bem e deseja o bem. Mas quando vai pôr em prática esse bem, você acaba se machucando. É como um carro em alta velocidade e de repente capota. Eu estava lá, abençoado, tentando desmarcar o que não deveria ter começado. Porque se aquele encontro se realizasse, a glória seria minha. Ela não seria dividida com os meus irmãos. E isso iria me tornar arrogante. Eu iria passar a julgar o débil por não me achar débil. Iria te tratar mal. Mas Deus deixou que eu capotasse em meus pensamentos para me refazer de novo. Não é assim que trabalha o oleiro, refazendo as coisas novas, ele não quebra. E nesse exercício somos amadurecidos.
Vamos ler de novo Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz: mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. E quem são estes? Para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Agora, quando você não é exercitado nisso, fica como? Fica como um menino. E você sabe como é um menino? Um menino é alguém que tem que ser vestido. Um menino, uma criança, é alguém que tem que dar banho. Um menino, alguém tem que arrumar as malas para ele. Alguém tem que pôr os sapatos no menino e a meia também. E você tem que ficar atento aos meninos, porque um menino, quando vai lhe falar, torna-se um perigo. Por quê? Não está maduro. Como pode um menino dar conselhos a um maduro? Não pode. Mas ele é um homem, André. Não é um menino. E esse passa a ser o problema mais ainda. Se você chega e você vê uma criança dando conselho, você vai sair dali. Mas se você vê um homem, você vai ouvir. E aí passa a ser o problema. Então assim eu também estava me achando maduro para isso. Mas o Senhor disse, não é da sua maneira, André. E glória a Deus por isso. Porque na minha vida sempre conquistei tudo na humildade. Sempre fui muito humilde, até nas vitórias, nas minhas vitórias, eu era muito comedido, eu era muito simples. Tem gente, abençoados, que acerta de primeira. Tem gente que faz um concurso de primeira e ele passa, às vezes, para ocupar um alto cargo, um alto escalão. Tem gente que consegue acertar na primeira vez que casa. Estão casados aí há mais de 50 anos. Tem gente que nunca se atrasou para chegar no trabalho. Tem gente que usa só aquelas roupas impecáveis. Você olha para aquela pessoa, o seu terno está impecável. Está perfeito. Tem gente que nunca passou uma necessidade nesta vida. Porque tudo lhe foi um conto de fadas. São pessoas que não erraram. Esses demoram mais a crescer. E aí chegam em graça e começam a achar que o reino é dos perfeitos. Olha só. E daí não admite quem pensa o contrário. Igual a mim algum dia atrás. Achava que todos na graça deveriam ser iguais. O meu discurso se baseava nisto. Eu maltratei muita gente. Mas o Senhor foi me mostrando, o Senhor foi trabalhando comigo e disse, você tem debilidade. Então, abençoado, eu tenho que me ver débil para que possa crescer. Porque é este mal, essa debilidade, que me levará ao bem. O verso que lhe diz, mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. Quem são estes? Os que foram exercitados no bem e no mal. E o seu amadurecimento não é para você. Isso eu aprendi também. Isso é para você tratar as pessoas, tratar os teus irmãos e ver que eles também, como você um dia, capotou. Precisamos entender estas verdades, precisamos nos alimentar desta verdade. Por isso que você veio a esse canal hoje. Estamos chegando ao fim de uma simples mensagem. Uma mensagem que nos mostra o quanto precisamos amadurecer. Eu sei que a falsa igreja nos roubou muita coisa. E hoje, pensar que no reino de Deus viveremos as mesmas coisas é egoísmo. É achar que Deus não é Deus da sua igreja. Abençoados, amados. Essa é uma carta de amor de Cristo Jesus para a sua igreja. O seu Pai, o meu Pai, para que possamos viver à altura do que Ele nos chamou a viver nesta vida com a máxima qualidade possível. Eu vou ficando por aqui, crendo que aquele que começou a boa obra está nos aperfeiçoando, está nos tornando maduros a cada dia. E aí, não corremos o risco de parar em uma glória e ficar ali. Graça e paz e até
a próxima mensagem.